Eu só. É porque tem gente que eu acho que não vai conseguir assistir. Eu posso só gravar para poder compartilhar com essas pessoas depois? Claro, fica à vontade. Vou gravar aqui já, amor. Beleza. Oi? Já comecei a gravar, gente. Pode Ah, continuar. tá bom. Então tá bom. Então, beleza, fica à vontade. Vamos nessa. Vocês não vão pôr a cara mesmo, é isso, né? Vou ficar aqui falando para a tela e para a Joyce. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cíntia. Eu costumo dizer que eu sou uma jovem nem tão jovem, tentando ser sarada desde 2008, né, quando a missão começou. Eu sou esposa do Marcos, nós somos casados há 5 anos. Eu tenho um filho no céu, que é o Heitor, há 3 anos. Tem a Sofia, que deu um trabalhão agora para dormir, porque sempre que tem missão a coisa fica mais difícil, né? Mas dormiu. E tenho 2 filhos do coração, que são os meus enteados, Renan e Vitória, que moram aqui com a gente também. E aí o objetivo hoje é fazer uma partilha, né? Todo mundo tem a cartilha? Ou vocês vão receber só depois? Vão receber depois, sim. Tá. Então eu vou querer ser bem Eu tenho. Legal. Quem tiver é bom pegar. Nós vamos falar aí já desde da página 42, do item 15, que é sobre afetividade e sexualidade, né? E antes de falar sobre isso, para quem está chegando agora, eu sempre tenho uma visão de que o Jovens Sarados é uma missão que nasceu no coração de Deus, lá no Gênesis, lá quando o Senhor fez tudo, porque Deus não faz nada pela metade, né? Quando Deus faz, Deus tudo faz, e assim aconteceu, né? Então, quando Deus criou o céu e a terra, o homem, a criação, ele também criou os movimentos, ele criou já desde ali, né, todos os movimentos da igreja, e certamente ele criou os Jovens Sarados, né? Só que o Jovens Sarados se manifestou lá no tempo cronológico de 2008. Então, independente se você está aqui há 12 anos, há 10 anos, há 3 meses, há 2 meses, esse é um plano de Deus para a nossa vida, né? Independente do tempo. Tiveram aqueles que começaram e depois seguiram outros caminhos, graças a Deus. A gente tem sarados que viraram carmelitas, mensageiros do Espírito Santo, a gente tem sarados que viraram Canção Nova, Shalom, né? Então, existem aqueles que vão ali passar por um tempo e aí vão seguir a sua trajetória, outros vão ficar por mais tempo, né? E quem está agora não difere, porque de alguma forma Deus já tinha o seu nome lá na eternidade quando ele sonhou Jovens Sarados para esse tempo, né? Então, quando Deus faz uma coisa, ele faz de uma vez. E assim também a gente se inclui nessa obra de salvação, né? Para esse tempo que começou ali em 2008 e vai até onde Deus desejar, né? Enquanto houver jovem doente precisando ser sarado, eu tenho certeza que essa missão vai permanecer. E como o próprio padre, né, no início aqui da cartilha, tem uma frase dele, que é enquanto existir essa nossa loucura, né, pelas almas jovens, certamente, eu não sei se aqui nessa nova cartilha tem, mas enquanto existir esse nosso desejo, né, de salvar almas jovens, os Jovens Sarados vai existir, né? Então, se você está chegando agora, se sinta parte disso, né? Esse chamado não vem de quem te convidou a entrar na missão, mas ele vem do próprio Deus, que conta conosco, né? A palavra de Deus que está aqui, espero que você esteja com a sua aí também, ela não termina no Gênesis, né? No Apocalipse, na verdade. Ela continua com os nossos atos, assim como tem os atos dos apóstolos ali, ela continua com a nossa vida, com a vida de quem é cristão de verdade, né? E para que a gente está aqui? Por que esse movimento existe? Para, primeiro, o nosso resgate pessoal, né, a nossa vida, e também pela vida daqueles que Deus nos confiar. E a hora que a gente tem isso em mente, a gente caminha a passos largos, né, na direção da vontade de Deus. Quando a gente perde esse olhar, aí vem as dificuldades, aí a gente paralisa, enfim. Então, é importante que você saiba disso, que se você está aqui não foi por acaso,
não foi por conta de alguém que te chamou, mas é porque Deus se usou deste alguém para que você fosse resgatado em primeiro lugar e depois também pudesse ser, a partir da sua vida em Cristo, resgatar outras vidas. Amém? Amém. Eu estou ouvindo a minha voz. Amém. Vocês estão ouvindo eco? Não. Tá. Eu vou... Tá um Não, pouquinho não. eco. Tá um pouco de eco? Um pouquinho, mas Tá um não tá pouquinho de atrapalhando. Será que eu saio e volto? Você que sabe que é tentar sair e voltar Não pra sair. precisa, Não? tá bem pouquinho, não tá atrapalhando, não. Então, beleza. Bom, então falando sobre a questão da Sim, eu afetiv- acho que tá dando um eco porque tem alguém com o telefone, com o microfone ativado. Será? Ou viva a voz. Eu acho que se todo mundo tiver no mudo, aí fica certinho. Tá. Fechou. É verdade, tá? Agora melhorou. Beleza. Bom, já que vocês não querem botar a cara e aí o microfone tá dando eco, queria que vocês escrevessem aqui no chat, quando a gente fala de afetividade, o que vem na cabeça? Escreve aí. Quando você pensa em afetividade, o que vem na sua cabeça? Alguém? 3 pessoas estão escrevendo, vamos ver. Relacionamento, boa. Sentimento em relação ao outro. Uhum. Que mais? Para mim vem sentimento, vem emoções, vem relacionamento, vem um conjunto. Uhum. Afetividade, carência, relacionamento, afeto. Isso. Um pouco de cada coisa. Deixa o Jonatas escrever e aí a gente começa. O Rodrigo também está escrevendo. Relacionamento com os outros, comigo mesmo. O Rodrigo já teve na formação de afetividade. Vencendo as emoções, sentimentos pelo próximo. Hahaha, né? Uhum. Bom, normalmente a gente acha que a afetividade está somente... Não vale café com leite, boa. Normalmente a gente acha que a afetividade está somente ligada ao afeto, né? Mas a afetividade é a forma como, né, o Rodrigo colocou aqui um pouco disso, a forma como eu me relaciono comigo, com Deus e com as pessoas ao meu redor. Isso envolve, né, a questão do afeto, mas tem um monte de outras coisas também, né? Os sentimentos, as emoções, tudo está dentro da afetividade. E quando a gente fala em afetividade, a gente fala de afetividade construída ou afetividade ferida, né? Então, ao longo de toda a nossa trajetória, desde a hora que a gente é concebido ali no ventre materno, a nossa afetividade ela pode sendo construída positivamente ou ela pode sendo ferida, né? Então, ao longo de toda a trajetória isso acontece, porque ao me relacionar com as outras pessoas, com Deus e comigo, eu posso sofrer frustrações, decepções, né? Eu posso ter uma expectativa não realizada e tudo isso gera questões na nossa afetividade. Então, a importância da gente falar sobre isso é que não está assim, né, como alguém colocou aqui, relacionamento, sim, a base é o relacionamento que eu tenho comigo, com Deus e com as pessoas. E esse processo, ele vai sendo construído ou ferido ao longo de toda a nossa trajetória. Então, ainda que eu esteja, né, em Deus há X tempos, a minha afetividade pode ser ferida, né, pode, em algum momento eu tive
recente, né, 3 anos atrás, eu tive essa perda do Heitor, que era o nosso filho primogênito, e isso feriu minha afetividade, eu precisei buscar a cura interior, então, assim, é um processo para a vida toda, né? Então, até o Padre Léo, não sei se vocês conhecem, é um padre que é fundador de uma comunidade chamada Betânia, muito próximo à Canção Nova, fez parte da minha vida, da minha primeira conversão. Ele falava, até 10 minutos depois da morte, o sujeito vai ser curado na sua afetividade, né? Porque isso é um processo para a vida toda. E a importância da gente ter consciência é que quando a gente sabe, né, que está com a afetividade ali ferida, a gente vai precisar buscar ajuda. Então, resumidamente, a afetividade é isso, né? A nossa relação com Deus, comigo mesmo, com o próximo, algo que a gente precisa buscar construir através de relações sadias, então por isso que a gente fala da sadia convivência, né? Que é essa relação com as pessoas ao nosso redor, sempre com uma reta intenção, que é muito diferente do que o mundo normalmente traz, né? A gente vem de relacionamentos com segundas intenções sempre, né? Ou porque a pessoa tem interesse naquilo que você tem, ou interesse em algo em você, e a cura para a nossa afetividade está nesses relacionamentos sadios, onde a gente olha o outro como filho e filha amada de Deus. Né? Então, essa é a base da cura, né, dos nossos relacionamentos, nos relacionar de maneira sadia, olhando o outro como filho amado de Deus, né? E, no paralelo, não dá para falar de afetividade sem falar de sexualidade, né? Que é algo muito mais amplo do que o ato sexual, né? A gente fala de sexualidade, está pensando só no ato sexual. Quando, na verdade, a sexualidade diz do ser feminino e do ser masculino, né? Então, é muito claro, já a partir dos nossos corpos, de como eles são constituídos biologicamente, que assim Deus fez, que o homem, ele é fisicamente de um jeito, e ele se relaciona com o mundo ao seu redor de um jeito, né, diferente de uma mulher. Então, se você pega, sei lá, um rapaz de verdade, né, chegando para cumprimentar um outro rapaz de verdade, você vê que aquele toque mais bruto, né, o cara dá um tapão nas costas, dá aqueles cumprimentos que se dá. Quando você vê duas meninas se cumprimentando, é muito diferente, né? Então, só aí você percebe que o nosso jeito de ser, né, a nossa forma de agir, a maneira como a gente se relaciona com o mundo externo, a maneira como a gente enxerga o externo, ela difere, né, do homem e da mulher. Isso é sexualidade, né? Então, a sexualidade aqui na cartilha, na página 43, está assim: a sexualidade, por sua vez, diz respeito à dimensão biológica da nossa identidade, do ser homem e ser mulher, e as suas pulsões sexuais inerentes. Óbvio, né? Que dentro da sexualidade existe a questão dos ímpetos, né, sexuais, mas mais amplamente a sexualidade diz disso, do homem e da mulher, e como eles se comportam, né, enquanto homem e quanto mulheres. E aí, um pouco mais para frente, a cartilha vai dizer: sadia convivência, então, é basear o nosso relacionamento na dignidade do outro enquanto ser humano e filho de Deus, não fazendo dele um objeto. Então, a verdadeira relação sadia está nisso, né? Em ver o outro como filho amado de Deus, não como um objeto, onde eu vou conseguir alguma coisa. E aí, até pincelando um pouquinho disso, ontem eu gravei um vídeo, porque esse mês, dia 22, é dia de São João Paulo II, né? Que é o nosso baluarte, que é um dos nossos baluartes, né? E aí está saindo aí daqui a pouco uma série de formações a respeito dele, baseado nesse livro aqui, que é São João Paulo II, o Grande, Seus 5 Amores. E o autor desse livro, né, trouxe assim os 5 amores de São João Paulo, que são os jovens, o amor humano, o Santíssimo Sacramento, a Virgem Maria e a cruz, né, que fala aí do sofrimento redentor. E aí ontem eu até falava sobre essa questão do amor humano, porque nas relações sadias, por incrível que talvez pareça para vocês que estão chegando agora, né, a questão
do sexo em si, às vezes a gente não para pensar nisso, mas isso foi criado por Deus, né? Você já parou para pensar, né, que o ato sexual, o ato conjugal foi criado por Deus, né? E foi com base nessas relações entre homens e mulheres, que envolve a sexualidade, que é o jeito de cada um agir, a afetividade, que é como a gente se relaciona. O Papa João Paulo II escreveu esse livro maravilhoso, que na verdade são 130 catequeses falando da teologia do corpo. Então, para quem está chegando agora, assim, a primeira coisa que é importante é a gente... Isso, mas não para ser usado como é usado hoje, desregrado, exatamente. O sexo ele foi feito pro casamento. E a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso aí, né? Ele foi feito exclusivamente pro casamento, porque ele tem um motivo, fim. E aqui, e talvez a gente até fale já um pouco agora, e eu acho interessantíssimo, eu estava meditando sobre isso hoje. Teologia significa o estudo de Deus, né? E aí, teologia do corpo é o estudo de Deus no corpo humano. Olha que coisa profunda, né? Então, é pensar o nosso corpo como algo divino, como algo que Deus criou, porque se não fosse assim, o próprio Jesus não teria se encarnado, né? Quando Jesus, sendo Deus, se encarna e toma a forma de um corpo humano, o que ele quer fazer? É elevar a nossa dignidade de seres humanos, né? Então, o Senhor, na sua divindade, se rebaixa, né? Isso é a misericórdia, quando ele se inclina na nossa direção e tomando a forma de homem, ele eleva a nossa humanidade. Eu queria que vocês pegassem em Gênesis 2, a partir do 21. Gênesis 2, 21. Deus criando a mulher, né? E diz assim: então o Senhor Deus mandou ao homem um profundo sono, e enquanto ele dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar. E da costela que tinha tomado o homem, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eis aqui, disse o homem, o osso de meus ossos, a carne de minha carne. Ela se chamará mulher porque foi tomada do homem. Por isso, o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais uma só carne. E aí eu acho interessante que esse capítulo termina com esse versículo 25, que diz assim: o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam, né? Porque ali estava a verdadeira dimensão do amor humano, que São João Paulo II vai trazer na teologia do corpo, né? O amor que não olha o outro como objeto de próprio prazer, mas o amor que olha o outro como filho amado de Deus, em que, conhecendo a pessoa na sua totalidade, né, vai em direção a esse amor segundo o coração de Deus, né? E aí só lá na frente, que quando acontece o pecado original, é que eles se dão conta que estão nus e passam a se cobrir, né? Porque ali já a pureza, que é o olhar, né, a pureza não foi colocada de lado, né? E o que é a pureza? Não é puritanismo, né? A pureza, ela tem base... Cadê meu caderno? Aqui. A pureza é a reta intenção do coração, né? Isso que é a pureza. Então, São João Paulo II também vai falar a respeito da castidade e da modéstia, né? Eu lembro quando eu comecei nos sarados, né? Eu trabalhei a vida toda na área de marketing, pessoal, 18 anos na área de marketing, pessoal super mundano, né? Descolado, nananã. Quando falava de castidade, acho que eles me olhavam e parecia que estava subindo assim umas anteninhas na minha cabeça, meu corpo ia ficando verde, e eu me sentia um verdadeiro ET, né? Porque falar de castidade hoje nesse mundo em que todo mundo usa todo mundo é loucura, né? É pura loucura. E quando, na verdade, esse é o sonho de Deus para nós. Porque aí, retomando daquele ponto, né? Se Deus criou o sexo e criou o sexo pro casamento, o que o demônio consegue fazer é distorcer essa beleza de Deus, né? O demônio não consegue criar absolutamente nada, né? O demônio não é criativo, ele nem tem esse poder. O que ele quer fazer somente é destruir aquilo que somos, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele quer chafurdar a nossa cara na lama,
né? Então é isso que ele faz com o belo de Deus, e por isso que você vê toda essa questão da sexualidade desenfreada, desregrada, né? As pessoas usando as outras como objeto sexual de prazer, né? As próprias propagandas trazem isso, né? As mulheres coisificadas, né? Os homens também. Então, se perdeu no momento em que a gente rebaixou o olhar para aquilo que foi a criação divina e quis fazer a nossa própria vontade, né? Então a castidade, ela é o antídoto, ela é o remédio para a nossa tendência egoísta, né, de usar as pessoas, de usar os outros. Então, o que é castidade? Castidade não é ser castrado. Castidade não se resume a não ter o ato sexual, até porque, enquanto casada, eu vivo a castidade, sim, eu e meu esposo. Por quê? Eu não posso olhar o meu esposo como um objeto do meu prazer, né? Eu tenho que olhar o meu esposo como a totalidade do ser que ele é, e vice-versa. Então, a gente, quando fala de castidade, muita gente fecha totalmente na questão da abstinência ao ato sexual, e está errado, né? A castidade, o que é a castidade em si? É esse olhar de pureza, na reta intenção de conhecer o outro na totalidade do que ele é, não simplesmente um pedaço do corpo daquela pessoa, né? Isso é a castidade. E aí entra a questão, então, que o próprio Papa também traz, que é a modéstia no falar, a modéstia no vestir. E eu acho interessantíssimo que ele traz assim, a modéstia não está no fato de você, não consiste em esconder partes do corpo, mas em revelar o valor da pessoa. Porque quando uma moça, um rapaz, né, se veste de uma maneira em que ele expõe um pedaço do corpo, a primeira coisa que chega não é ele, é um pedaço do corpo, né? Então, e que naturalmente os olhos vão focar, né? Então, ainda que num segundo momento a pessoa desvie. Mas o que São João Paulo traz muito lindamente é isso, não é esconder parte do corpo, mas é revelar o valor que você tem enquanto pessoa, né? Isso é modéstia, né? É se deixar conhecer na sua essência. Porque aí, como diz aí no Gênesis, né, quando um casal, né, passa por todas as fases de forma reta, de forma modesta, de forma casta, e chega ao casamento, não tem vergonha a nudez, né, porque é o belo de Deus que se revela. Né? Agora, quando isso está envolto no pecado, né? Quando isso tem um único desejo, que é a satisfação pessoal do seu próprio desejo da carne, aí a gente tira Deus do plano, né? E se coloca no centro dessa realidade. E aí está o pecado original, que é se colocar no lugar de Deus, né? Que é esse orgulho de tirar Deus. Eu sei o que é bom para a minha vida, né? Então, quando eu digo isso, o que tem, né? Quando eu digo essas coisas, a gente está voltando ao pecado original, que é o pecado do orgulho, onde eu tiro Deus do centro das decisões da minha vida. E aí eu me coloco nesse lugar, porque o lugar que a gente precisa se colocar, gente, é de filhos, de criancinhas, né? Eu tenho uma bebê aqui de 1 ano e 8 meses. Quando ela sobe nesse sofá que está aqui atrás de mim, a primeira coisa que eu falo é, desce daí, porque eu sei o risco que ela corre se ela ficar andando para lá e para cá em cima do sofá, né? Ou se ela vai subir uma escada que não tem um corrimão. Então, Deus sabe o que vai acontecer lá na frente, que a gente vai se estabacar. E por isso, quando fala lá dos 10 mandamentos, não pequeis contra a castidade, parece que Moisés tropeçou no caminho, né? E só veio com as tábuas do não, esqueceu as tábuas do sim. Mas é porque, na verdade, aquilo que é regra, aquilo que o Senhor nos pede como, né, como, entre aspas, regra, é como uma lei de trânsito. Então, eu sei que eu estou numa avenida, existe uma, quem dirige aqui sabe, se existe uma placa sentido contrário, né, tracinho, eu sei que se eu entrar naquele sentido, a chance de acontecer um acidente e eu me machucar é muito grande. Então, é isso que Deus faz, né? Quando Deus diz, não pequeis contra a castidade, é porque ele sabe o que vai acontecer lá na frente, ele sabe a bagunça que vai gerar interiormente na gente lá na frente, e ele sabe as consequências desse antecipar aquilo que é o momento, né, para qual ele criou a questão do sexo em si. E aí, talvez, não sei se tem aqui noivos e namorados, talvez você vai dizer assim, mas eu sou noivo, né? Eu sou namorado, então
não tem problema, né? Porque afinal de contas a gente vai casar, eu a amo, não sei o quê, blá blá blá. Mentira, né? Isso daí é só desculpa para você. Eu estou tentando pegar aqui minhas anotações de ontem, eu não estou achando, mas enfim. Isso é desculpa, isso é balela, isso é inspiração de Satanás para que você perca a graça. Por quê? Porque o amor de Deus, ele é fiel, total, fiel, isso eu estava tentando lembrar aqui, peraí, eu esqueci a ordem. Ai, que o Papa diz, fiel, total, fecundo, e tem mais alguma coisa que eu me esqueci. Cadê? Onde eu anotei? Bom, mas vamos nesse. Fiel, total e fecundo. Fiel, porque Papa João Paulo vai dizer que quando uma pessoa vê tentando achar minhas anotações, mas não vou ter. Quando uma pessoa vê um casal casado, ele precisa ali ver o amor de Cristo. Por quê? Porque vocês viram ali que no início, né, da palavra, Deus instituiu o casamento, né, serão uma só carne, e é o primeiro sacramento instituído pelo próprio Deus. E lá no final, no Apocalipse, no final da palavra, a gente vai ver que a palavra traz que Jesus volta, o esposo, para a sua igreja, a esposa, a noiva, né? Então, de ponta a ponta, a gente entende o sacramento do matrimônio como uma missão. E é por isso que o demônio quer destruir isso antes da gente chegar lá, né? Então, se o ato conjugal foi constituído por matrimônio, é porque a nossa missão está lá. E por que é a prefiguração que um casal é a prefiguração de Jesus, né, na cruz? Que olhando para um casal, a gente deveria ver o amor humano, por conta disso. Que o amor verdadeiro, ele é fiel, total e fecundo. Ou seja, fiel no sentido da fidelidade de vida mesmo. Né? Então, diferente de um namorado, de um noivo, você não tem um compromisso de vida, né? E a qualquer momento você pode finalizar aquele relacionamento, diferente de um sacramento que é para a vida toda. Assim como Jesus, independente da nossa fidelidade, Jesus continua fiel. Ele é total porque é uma entrega de uma vida toda. Né? Então, por mais que talvez, enquanto noivo, namorado, o seu corpo diga, né, eu pertenço inteiramente a você, isso não é uma verdade, porque o relacionamento pode acabar, diferente de um relacionamento de casamento, né? E aí a entrega total de Jesus, que verteu todo o seu sangue na cruz, né? E é fecundo, porque quando Jesus entrega a sua vida por nós na cruz, ele nos dá acesso à vida eterna. No paralelo, quando um casal, né, se dá no ato conjugal, ele se abre à vida, né, a receber os filhos que Deus deseja. É lógico que o ato conjugal também tem o sentido unitivo, ou seja, da aproximação do casal, mas a consequência dessa união pode vir a ser um filho. E um casal de namorados e um casal de noivos não está preparado para recepcionar filhos. Né? Então, essa é a ordem, lógico, acontece, né? Infelizmente, porque por não viver a castidade, a modéstia, a reta intenção da vontade de Deus, algumas vezes acontece da pessoa, né, cair, e aí a bagunça vem, né? Quantos casamentos a gente viu por aí, quantos relacionamentos a gente viu por aí, e aí a criança fica até desamparada se de repente acontece o fim do relacionamento. Então, resumo da ópera para falar sobre afetividade, sexualidade e castidade, né? A afetividade é a nossa forma de nos relacionar, nós precisamos buscar a cura disso, né? Através de retiros, através de pessoas que nos acompanhem, sacerdotes, isso é importantíssimo, você que está chegando na missão, você busque a cura da sua afetividade, né? Em todos os sentidos. A questão da sexualidade, homem é homem, mulher é mulher, foi assim que Deus nos fez. Aqui não tem espaço para ideologia de gênero, né? Não tem essa de eu escolho, isso não existe, Deus já escolheu, Deus não erra,
né? Então, se ele fez um órgão genital masculino e um feminino, ele não erra, né? Certamente essa foi a vontade de Deus para a vida daquela pessoa. A questão da castidade, que vai além de não ter um ato sexual, até porque um casal casado precisa ser casto, no sentido de a castidade é isso que nos faz elevar o nosso olhar na pessoa como um todo, né? Nos diferencia da criação, porque os animais, quando estão no cio, eles fazem a cópula e não perguntam o nome nem o porquê, né? Infelizmente, a gente tem visto que a humanidade tem se rebaixado a esse nível dos animais, né? Sai naquela noite, mal conhece e já está ali, né? No ato sexual. Então, a gente vê o quanto que a desordem, né? Naquilo que Deus criou gera isso. E a modéstia no sentido de, a partir do momento que eu me visto adequadamente, que eu converso adequadamente, eu dou espaço para o verdadeiro amor acontecer, né? Eu dou espaço para ser conhecida e me fazer conhecer e conhecer o outro na essência, né? Até o Papa fala, muitos casamentos acabam na meia-idade, porque quando acontece a baixa, né, ali da atividade sexual, do ato conjugal, não sobra nada, né? Por quê? Porque as pessoas ali não passaram a vida se conhecendo, mas simplesmente satisfazendo desejos carnais, né? Então, é isso, total e fecundo, é isso. Alguém escreveu alguma coisa aqui, Vanessa. Eu, quando estava namorando, meu ex-marido, nós vivíamos em pecado. E quando Deus me incomodou, porque eu perdi um bebê, aí comecei a implicar para casarmos. E quando falei com o padre sobre minha anulação do casamento, eles consideraram isso, que eu casei porque estava em pecado para anular um dos itens. Interessante, Vanessa. E aqui só um ajuste na sua fala. Na verdade, o casamento ele é entendido como nulo, ele não foi anulado, né? Anulado é cancelado, nulo é não existiu, né? Então, na verdade, a sua nulidade aqui aconteceu, né? Ou seja, a igreja olha para trás, identifica nos fatos que aquele casamento, na hora que você deu o sim ali, não foi um sim verdadeiro, né? Não tinha uma motivação reta. E aí, por isso, foi considerado nulo. Ou seja, na hora ali do sacramento, o sacramento não aconteceu, porque não havia das duas partes a comunhão para que isso acontecesse, né? Então, o casamento foi nulo. Então, não existe anular casamento. A partir do momento que um casamento é considerado acontecido pela igreja, né? Não tem como acabar. Então, às vezes acontece a pessoa buscar o processo de nulidade e a igreja não encontrar absolutamente nada, né, ali dentro dos parâmetros que são estabelecidos que possam identificar que aquele casamento não aconteceu. Então, eles negam a questão da nulidade. Então, só para fazer esse adendo aqui. E ainda falta um pedaço aqui, Rodrigo, eu vou achar, não sei onde eu enfiei as minhas anotações, mas até o final aqui, se eu não achar aqui, eu caço lá onde eu devo ter guardado. Assim, Oi. eu posso fazer uma pergunta? Claro. Ou você vai abrir um espaço depois para abrir? Aí vocês que decidem, o que vocês acharem melhor. Mas Se eu puder. É porque, como pode tá fazer. no ritmo, eu já vou te fazer uma pergunta. Tá. Referente ao casamento. Eu sei que quando a gente casa com a pessoa e se separa. Certo. Se você separa, se caso você separou, aí você divorciou e você se relaciona com outra pessoa. Eu sei que a gente está no pecado. Sim. Porque, né? Porque você casou e você divorciou, então você não pode. Você tem que carregar a sua cruz, pagar o seu preço. Uma vez que você divorciou, você tem que ver a sua vida sozinha. Caso contrário, você vai estar no pecado com outra pessoa, né? Uhum. Tá. Então, assim, eu sempre escuto sobre casamentos que foram anulados e tudo mais, né? E nesse caso, como que funciona? Então, por exemplo, eu casei e vi que não deu certo com meu marido. Então, dá para ser anulado? Então, tipo, quando sempre há divórcio, a pessoa consegue estar anulando para viver um novo matrimônio? Ela está no pecado de viver um novo matrimônio, sim ou não? Como que funciona? Eu fiquei confusa. Funciona assim, ó. Quando acontece de um casal separar, o casal ou uma das pessoas, né? Porque nem sempre o casal está interessado em saber da nulidade, né? Às vezes a pessoa, enfim, está vivendo ali o pecado dela e tá bom para ela. Mas quando há esse incômodo do Espírito Santo, a pessoa vai
vai vivenciar um processo canônico, né? Então você vai lá entrar no tribunal da igreja, né, o tribunal eclesial, e vai pedir a averiguação a respeito da nulidade do seu casamento, né? E aí a igreja vai fazer uma investigação mesmo, são advogados, são pessoas que estão ali preparadas para, então, tem psicólogos, tem advogados, é um processo, como se fosse um processo jurídico, né, nosso normal. Então a igreja vai averiguar a partir dos fatos que você contar, que as outras pessoas que eles procurarem, né, que conviveram com vocês contarem, né, e aí eles vão averiguar. Esse processo ele pode ser longo, inclusive, né, então assim, e existem algumas coisas que dão a nulidade. Então, por exemplo, no caso que a Vanessa colocou aqui, na ocasião, a motivação dela para o casamento era sair do pecado, não era viver o sacramento do matrimônio. Existem situações, por exemplo, que existem os nomes lá que eu não vou me lembrar. Um dos cônjuges era bipolar, foi atestado que a pessoa tinha uma questão psíquica grave, ou era esquizofrênico, então, que ele não teria condições nas suas faculdades normais de assumir o sacramento do matrimônio, entende? E isso também vai ser buscado na entrevista que você faz com o padre. Porque a partir do momento que você entra e sabe que o seu cônjuge ali é bipolar, né? Então aí você não tem como recorrer depois, porque ele é bipolar, mas você sabia, né? Então quando você não sabe, então assim, tem uma série de questões que a igreja vai investigar na sua história, na história da pessoa, né? Com as pessoas que conviveram com você, e aí ela vai tentar identificar assim, algum dos itens que dá nulidade enquadrado aquele caso, né? E aí, quando a igreja entende que está enquadrado, aí sai o que vem assinado pelo Papa, né? Esse processo, e aí a pessoa está novamente liberada para casar, porque na verdade ela é solteira. Entende? É isso que eu queria que vocês entendessem. Não existe anulação de casamento, existe um processo onde a igreja vai olhar para trás e vai falar: este casamento ele realmente não existiu, para sempre você foi solteira. Né? Então aí nesse momento a igreja te dá um carimbo dizendo: minha filha, você é solteira, né? Então você pode se casar. Não é casar novamente, você pode se casar, porque isso que você viveu não foi um sacramento do matrimônio, entende? Agora, enquanto esse processo está acontecendo, você não pode se relacionar, porque se a igreja no final disser: não, você está casada, esse casamento ele não é nulo, você está vivendo em adultério. Né? Então, assim, a gente mesmo aqui, eu e meu marido, a gente acompanha casais. Tem um casal que a gente acompanha que saiu recentemente o processo de nulidade do rapaz, né? Saiu nulo. E graças a Deus, né? Identificou como nulo. Mas o rapaz e a moça nem caminho de namoro eles estavam fazendo. Eles começaram o caminho agora. Eles estavam numa amizade, numa aproximação, havia o sentimento, eles disseram desse sentimento um para o outro, nós os acompanhamos durante todo o processo até que saiu, mas não pode pegar na mão, não pode, porque você não sabe, né? De repente o processo sai como negado, ou seja, não foi identificado que o casamento era nulo, então o rapaz está casado, e aí se a moça beija ele, significa adultério, entende? Entendi. E posso colocar uma observação? Sim. Eu sou a Vanessa, que o meu casamento foi nulo. Tá. Quando é nulo, eles colocam as observações até dos motivos, né? Motivos, que isso. o meu foram 6 motivos que eles consideraram o meu casamento nulo. Entre eles, a questão de eu ter casado só para não viver em pecado mais. Perfeito. E não por ter, como o padre falou, eu não casei para para ter família, para viver uma vida para sair do santa. pecado, né? Exatamente, foi uma fuga, né? Uhum. E aí ele considerou isso. Sim. O meu demorou 2 anos, o meu processo de nulidade. Eu achei que foi até rápido. Foi rápido. O meu foi até rápido. Foi rápido. É porque tava tudo. Eu casei com 19 anos, então eles consideraram a idade também, eles consideraram bastante coisa. É todo um contexto, né? Todo um conjunto, nunca é um item só. Bom, para dar seguimento aqui, ó, encontrei. O amor humano precisa ser como o amor de Deus, que é antes do fiel, total e fecundo, Rodrigo, se você quiser colocar aí, é livre. Né? Então é isso daí que a Vanessa colocou. A escolha dela não foi livre, foi uma escolha pautada numa situação que está longe de ser aquilo que é a vontade de Deus. Então, assim como Jesus se deu livremente na cruz,
né? O amor humano se entrega livremente ao outro, sem reservas, né? Sem se reservar para nada. Então, para isso acontecer, eu preciso estar dentro do sacramento, né? Essa entrega livre, essa entrega fiel, essa entrega de vida, entrega total e aberta à vida, né? Então, é isso. Então, fora disso, por isso que o ato conjugal foi criado por Deus para o casamento. Até porque, gente, eu falo isso para eu tenho um grupo de mais de 500 meninas lá no Instagram, no Telegram, solteiras, que esperam em Deus a realização. E o que eu sempre bato para elas, né, a tecla, assim, é que para que a gente casa? Né? A gente casa com uma missão. A minha primeira missão enquanto casada é levar meu marido para o céu e levar meus filhos para o céu. Então, às vezes, a gente acha que a gente vai casar para somente uma realização pessoal. Não é somente, é também. Então, é lógico que Deus quer realizar a vocação que Ele colocou em nós, né? Do sacramento do matrimônio. Mas a gente tem que entender essa questão como missão, porque senão chegar lá no casamento e acha que é conto de fada, né? Que não, é missão. E é por isso que há uma investida muito grande. Toda essa questão, gente, de ideologia de gênero, de feminismo, né, da liberdade sexual, isso foi plantado lá nos primórdios para eclodir hoje e destruir as famílias, porque o demônio não quer famílias santas, porque ele sabe que de famílias santas saem filhos santos. Por que existem os jovens sarados? Por causa das famílias desestruturadas, né? E aí gera toda uma questão na afetividade humana que desencadeia os desajustes na sexualidade e acontece o que a gente está vendo que está acontecendo. Então, assim, o diabo não é criativo, tá? Ele sempre vai se usar das mesmas formas para destruir o ser humano e o plano de Deus para nós. Como ele viu ali que no Gênesis, né, o Senhor colocou o sacramento do matrimônio e a prefiguração da volta de Jesus se compara ao sacramento do matrimônio, ele vai fazer de tudo para destruir a afetividade do jovem. Vai fazer de tudo para chafurdar na lama a sexualidade do jovem, né? E, inclusive, nós acompanhamos aqui casais, a gente sabe que lá no namoro, no noivado, é uma dificuldade enorme de segurar, da abstinência, da questão de sair da ocasião para não cair na questão do sexo, né? E aí, quando casa, sabe o que o diabo faz? Joga água. Aí vem aqui choramingar que não tem vontade do ato sexual, entende? Então, assim, a gente precisa ordenar tudo isso para que a vontade de Deus estabeleça na nossa vida, desde o momento em que eu sou solteira, né? E aí, por isso, toda essa ordenação que a gente tentou resumir de alguma forma aqui na cartilha. E lembrando que eu sempre falo, a cartilha, ela não foi algo que a gente escreveu assim, como é que deve ser tal coisa? Não. Primeiro a gente vivenciou, a primeira cartilha saiu com 3 anos de vida do Jovem Sarado. A gente vivenciou uma série de coisas, buscou na igreja, e aí a gente olhou para trás e fez a primeira versão da cartilha. Essa que vocês vão receber, ou que vocês têm em mãos, é uma versão até mais completa, assim, coisas que a gente não tinha antes, porque, por exemplo, o primeiro texto mais longo a respeito de casamento aqui está nessa versão. Porque antes, né, os casados sarados aconteceram 6, 7 anos para cá, né? Eu tô casada há 5 anos, então a gente vai vivendo, né, e vai escrevendo a partir da nossa vivência daquilo que a igreja nos direciona. Tá bom? Sobre Não, pode falar. É que eu tenho mais uma perguntinha, mas pode terminar. Pode falar. Ah, tá. Cíntia, mais outra perguntinha, porque você falou sobre a castidade, tá? Cíntia, o que é ser casto dentro do casamento? É aquilo que eu falei antes no início. Por exemplo, eu olhar o meu esposo como um ser completo, não como meu objeto de uso. Porque o que acontece em alguns casamentos, né? Até o Papa fala isso. O Papa, nesse livro aqui, né, o autor cita o Papa, ele até fala que em alguns casos, eu vou falar abertamente aqui que não tem criança, né? Alguns casos, inclusive de frigidez feminina, ou seja, essa falta de vontade para o ato sexual, estar no fato da mulher se sentir um objeto de prazer do marido, né? E ele até fala aqui abertamente, ele fala, é importante que, se possível, o esposo trabalhe de tal forma, porque a gente sabe que pela sexualidade, né, pelo jeito de ser do homem e da mulher,
o homem chega ao ápice muito mais rápido do que a mulher. Então, o Papa até ele indica para os casais, ele fala, é importante que o rapaz, né, que o marido, ele busque segurar o seu ímpeto para que cheguem juntos ao ápice, né? E esse é um trabalhar muito do homem. E aí muitas mulheres acabam sentindo que elas são só objeto de prazer ali no ato sexual, que não tem essa preocupação, né? A mulher tem essa coisa do carinho, né? A gente, nos retiros de casais, a gente fala, o ato sexual para a mulher começa na mensagem que o marido manda de manhã no WhatsApp, ou no café da manhã que ele faz, na flor que ele entrega, no gesto de amor que ele faz, e que lá à noite vai combinar no ato sexual. Para o homem, não, né? Ligou, tá aceso. E esse olhar, né, desse cuidado, quando o homem entende isso, ele vai trabalhar de um jeito, ele vai agir de um jeito para que a mulher, inclusive nessa intenção, né? Porque se eu, enquanto homem, sei que a minha esposa, né, precisa desses recursos para então estar mais disponível, é óbvio que entendendo a pessoa como um todo, né, num desejo de agradar, de ser, né, de deixá-la feliz, eu vou agir dessa forma, porque eu não estou só pensando no meu prazer sexual pessoal no momento do ato conjugal, entende? Então, a castidade, ela está nisso, em eu olhar o outro não como o meu objeto. Ah, você tem que estar disponível, pronto e acabou. Né? Não vou fazer, não, entende? É olhar o outro na sua potência toda, não simplesmente em ser um objeto meu, entendeu? Em todos os sentidos. Não sei se eu fui clara. Ah, foi sim, não, entendi, perfeito, obrigada. Tá bom, maravilha. Bom, e aí, só para a gente não perder mais tempo, investir mais tempo, na verdade são 15h18, né? Acaba aqui 15h30, né, Joyce? É isso? Pode seguir um pouco mais, não tem problema não. Tá, beleza. Eu vou tentar ser mais concisa, mas eu acho que é importante a gente trazer essa realidade, né? E aí, só para finalizar esse pedaço, né? Eu achei muito lindo nesse livro aqui, quando fala, não sei se vocês sabem, mas a Capela Sistina, que é uma capela lá do Vaticano, ela foi pintada por Michelangelo, né? E Michelangelo desenhou uma série de corpos nus, né, como o Jardim do Éden. Esse é o tema que ele pintou lá na Capela Sistina. E eu acho interessante que aqui o livro conta que em determinado, um primeiro papa que não era italiano, ele entrou na Capela Sistina e ele ficou bastante chocado, né, com aqueles corpos nus. E ele quis até pintar de uma cor só, apagar com a obra de Michelangelo, mas ele, antes disso acontecer, ele acabou, o papado dele acabou acabando, né? Ou seja, ele, não sei se ele morreu, o livro não conta aqui. Aí chegou um outro papa, e ele, Adriano VI, e aí ele achou que ele deveria mandar cobrir algumas partes do corpo desenhando uns paninhos, né? E aí ele fez isso, desenhou uns paninhos lá. 400 anos depois chega São João Paulo II. E aí eu vou ler o pedaço do livro, que diz assim, mais de 400 anos depois, João Paulo II pediu que fossem restauradas a exuberância original dessa obra-prima. E nesse processo, muitos dos paninhos puderam ser removidos. Quando a renovação foi concluída, São João Paulo II declarou que a Capela Sistina era o santuário da teologia do corpo humano. E aí, durante uma conversa com o Santo Padre, certo jornalista observou, eu não vou ler tudo, mas ele diz assim, aquilo que os técnicos fizeram para restaurar o radiante projeto original de Michelangelo equivale ao que a teologia do corpo de São João Paulo II fez para explicar o plano de Deus para a sexualidade do homem. A beleza, o belo, né? Que foi Deus quem construiu, e que a lama que se joga é do pecado, né? Então, se a gente vivenciar a nossa sexualidade, assim como Deus a criou lá no Jardim do Éden, sem dúvida, nós vamos culminar num casamento santo, num casamento que vai gerar vidas para Deus, né? E vai satisfazer
o nosso desejo interior da nossa vocação. Né? Então, por isso que desde o tempo de solteiro, e aí sim, preparado todo esse terreno, a gente vai falar sobre caminho de namoro, né? Mais resumidamente, porque mais importante do que falar do caminho de namoro, do noivado, do casamento, é falar dessa base, né? Essa base que a teologia do corpo nos traz, que é essa beleza do porquê que Deus nos fez num corpo, por que ele colocou esses ímpetos em nós e o que ele quer com tudo isso. No final da história é gerar famílias santas, né? É esse o grande objetivo de Deus, né? Gerar casamentos santos. Inclusive aqui, ó, tenho na... Deixa eu pegar aqui. Ó, esse livro aqui, ó, Santos Casados da Igreja, né? Então, ou seja, o que a igreja identificou nesses santos? Uma vida matrimonial segundo o coração de Deus. Só isso. E os levou à santidade. Então, viver a santidade no casamento pode nos colocar lá no altar. E nesse livro, ó, super grosso, aqui estão uma série de santos canonizados como casal, como vida matrimonial. E um deles, o mais famoso, são a família Martim, né? Santa Zélia e São Luís Martim, que são os pais de Santa Teresinha. Então, um casal santo que gerou filhas santas, né? Porque não tem só a Santa Teresinha, tem uma outra beata também, que eu esqueci o nome. Mas a santidade deles na vida ordinária fez com que a filha buscasse a santidade e chegasse à santidade. Olha que coisa linda, né? Então, dá para entender por que o demônio chafurda a nossa afetividade e sexualidade na lama? Porque ele não quer que a gente chegue aos altares de Deus, né? Porque ele quer desfigurar aquilo que é a beleza da teologia do corpo que o próprio Deus colocou em nós. Amém? Amém. Então, dando continuidade aqui, vamos falar, então, a respeito do caminho de... Primeiro, o tempo de solteiro, né? Acho que vale falar disso. Bom, o tempo de solteiro, né? Esse tempo que a gente fala de tempo de espera, ele é um processo de busca pela cura interior, né? Pelo conhecimento verdadeiro do amor de Deus. É muito importante, gente, que a gente, de novo, ordenando a nossa afetividade, a nossa sexualidade, a gente pare de entrar no grupo com a arma apontada, tentando achar a vítima, né, que eu vou seduzir, né, porque há uma tendência dessa, a gente sai, às vezes, das realidades mundanas, né, mas não tira o mundo de dentro de nós, né, então, de novo, a castidade é essa virtude que vai não quer dizer que eu não preciso olhar para os lados, não é isso, mas que a minha reta intenção, antes de tudo, seja ter bons amigos em Cristo que me levem para Deus. E a partir dessas amizades santas, eu tenho certeza que Deus vai revelar o seu querido e a sua querida. Né? Não precisa ficar lá olhando né, aquela coisa assim, o rapaz segurou o elevador, meu Deus, será que ele vai ser meu marido? O pregador novo chegou, nossa, será que ele vai ser meu marido? Né? Então, assim, essa fase a gente transpõe quando a nossa relação com Deus está na intimidade, né? Quando eu sei que a vontade de Deus se realizará, né? Independente do tempo, quanto tempo isso vai demorar, a vontade de Deus se realizará. Quem que pode atrapalhar a vontade de Deus na sua vida? Você. Exatamente, a Joyce fez assim, ó. Só tem uma pessoa que pode atrapalhar a vontade de Deus de se realizar na nossa própria vida, é a gente mesmo. Como? Quando eu dou passos na frente de Deus, quando eu não tenho uma vida de oração enraizada, quando eu não escuto a Deus e faço somente as minhas vontades. E, ó, percorro um caminho muito mais longo, eu sempre dou esse exemplo. Vocês sabiam que o povo lá da terra de Canaã, né, que ia buscar Canaã, o povo de Deus, demorou 45 anos para chegar em Canaã, e eles estavam apenas a 15 dias de Canaã? Mas por que eles demoraram 45 anos? Pela desobediência, por não escutar muitas vezes a Deus, né? Moisés sobe para pegar lá as tábuas da aliança, eles estão lá já adorando o bezerro de ouro, cabeça dura, né? O próprio Deus vai falar, esse é um povo de cabeça dura.
Então, assim, não vai botar na conta do diabo, porque o diabo só tem uma coisa que ele pode fazer, sugerir no seu ouvido. Mas quem vai lá e faz e toma atitude sou eu e é você. Então, a única pessoa que pode atrasar os planos de Deus para as nossas vidas somos nós. E eu sou um exemplo disso. Né? Porque antes de Deus voltar verdadeiro, de eu permitir que Deus voltasse para a minha vida, eu era feministinha, né? Eu queria ser somente aquela, desculpa o termo pejorativo, mas o feminismo até pode ter nascido numa raiz de verdade, ou seja, a mulher se sentindo como um objeto tenta se levantar, né? E aí só que se perde. Na hora que perde essa igualdade, que, na verdade, a igualdade diante dos direitos é uma questão constitucional. Agora, quando fala de uma igualdade que coloca de lado, né, a fertilidade, coloca em questão o aborto, quando fala de rebaixar o masculino, isso é completamente contrário, inclusive, ao ser feminino. Porque na hora que elas falam assim, a gente tem que ser iguais aos homens, isso significa que elas mesmas não valorizam aquilo que são na sua essência. E não valorizando o que são, rebaixam aquilo que é a verdadeira feminilidade, né? Que Deus confiou a nós, a geração da vida. E aí fala do aborto, meu corpo, minhas regras, né? Todas essas falas, elas são para rebaixar a feminilidade, né? Então, quando eu falo dos métodos contraceptivos, quando fala da sexualidade, do sexo fora do casamento, tudo isso é plano demoníaco para rebaixar a feminilidade, para destruir o plano de Deus, que são as famílias, tá? Então, nesse tempo de solteira, né, de solteiro, é um tempo da gente se enraizar em Jesus. Eu sou a videira verdadeira, diz Jesus, né, lá em João 15, se eu não me engano. Eu sou a videira verdadeira, aqueles que estiverem em mim, eu nele, esse crescerá e dará bons frutos, aquele que não, eu os cortarei, e aqueles que sim, eu os podarei para que deem mais frutos. É isso que Jesus vai nos dizer. Então, na fase de solteiro, mais do que nas outras fases, é tempo da gente se enraizar em Deus. Nós precisamos estar enraizados para não cair no engano que o mundo nos traz, para não cair no... Eu fui uma enganada, né? E assim, quando a gente é enganada, a gente vê a verdade, fica muito bravo, né? O tempo que eu perdi, porque eu costumo dizer, se eu continuasse do jeito que eu era, Deus poderia colocar o homem mais perfeito e santo do meu lado, que eu não precisaria do demônio para destruir o meu relacionamento, mesma faria. Autossuficiente, mandona, né, feminista, depreciadora dos outros, pouco ouvinte, grosseira. Essa era eu. Foi necessário o Senhor refazer toda a minha trajetória enquanto solteira para então me apresentar ao Marcos. Vocês terem uma ideia, 2 ou 3 anos antes, depois a gente foi ver essa foto. Se eu achar, eu mando para a Joyce compartilhar para vocês. Eu e o Marcos andamos juntos sem nos conhecer durante 4 horas numa caminhada da ressurreição. 4 horas. Nós andamos, uma comunidade, que era a comunidade que ele frequentava, a Instrumento de Deus, e que é amiga dos Jovens Sarados desde o início, fez uma caminhada da ressurreição pela Vila Maria, que era o bairro onde a gente morava, 4 horas de caminhada, ele andando, eu não o vi, nem ele me viu. A foto final que tem é quando a caminhada termina na frente da igreja, antes de Jesus crucificado, porque aí tem uma cerimônia à noite, e aí todo mundo se ajoelha em torno ali, né, do ator que está fazendo Jesus. Eu tô aqui, o Marcos está, 3 pessoas aqui do meu lado. A gente foi se conhecer 3 anos depois em missão, na Fundação Casa. Eu indo lá, evangelizar os meninos, os menores infratores, ele também, porque foi um projeto em conjunto com essa comunidade, né? Eu vestida de menino praticamente, porque essa era a orientação, né? Para a gente não chamar a atenção dos meninos, então era calça larga, camisetona, cabelo preso, sem maquiagem, sem brinco, sem nada. Foi assim que eu conheci o amor da minha vida. Mas foi necessário viver o tempo de espera como ele deveria ser vivido, para então eu não perder a graça. Santo Agostinho vai dizer, eu tenho medo da graça que passa. E quando que a graça passa? Quando eu e você não estamos preparados para bem recebê-la. Quando a gente expurga a graça da nossa vida pelas nossas atitudes não curadas. Quando a gente não se conhece, quando falta autoconhecimento. Porque se eu não sei o que eu preciso, como é que eu vou procurar o médico? Se eu não sei que eu estou doente, por que eu vou no hospital? Eu preciso sentir a dor para então me reconhecer
autoconhecimento, né? E então procurar o médico, e aí procurar os remédios, né? Então é preciso nesse tempo, um tempo de autoconhecimento, de busca da cura interior, que vai deixar de acontecer quando eu começar a namorar? Não, continua, mas ele é muito mais intenso enquanto solteiro, porque a gente precisa lapidar as arestas para a gente não perder a graça. Então, se eu fosse resumir aqui o tempo de solteiro, essa frase primeira aqui, é o momento em que Deus nos leva a um autoconhecimento, uma formação pessoal. É o tempo de se apaixonar por Jesus, pela pessoa de Jesus, e deixar a pessoa de Jesus nos curar, né? E aí termina aqui embaixo, é um tempo de firmar raízes em Deus. É muito importante que o servo não se precipite em adentrar no relacionamento para preencher os seus próprios vazios. Né? Porque, gente, dentro da igreja não tem santo, tem gente na luta, né? Então, assim, não acha que você entrou para a igreja e aí todos os meninos são santos, ou todas as meninas são santas. Não, estão ali na luta com as suas feridas. Então, primeiro busca curar as suas feridas, porque a ferida com ferida vai sangrar. E aí você vê um monte de relacionamentos que começam e terminam e geram maiores feridas, né? Então, vamos olhar para Jesus nesse primeiro momento. E quando assumido, né, esse tempo, quando ele é assumido com alegria, nós colhemos os mais belos frutos de um amor sem igual. Porque aí a gente não deixa a graça passar. Aí a gente vive o 100% da graça. Mas para isso é preciso se dedicar. Vai ser fácil? Não. Vai valer a pena? Muito. Né? Tá aí a Joyce nessa luta, quantas outras meninas, né? Na luta. Eu também vivenciei bons anos na luta. Eu lembro que eu falava para Jesus assim, mas Jesus, eu nem sou tão chata mais, eu tenho todos os dentes da boca, eu até sou meio engraçadinha, cadê esse homem? Nessa época, o Padre Zandoná me acompanhava, ele falava, vai em missão, minha filha, vai viver a missão. Então, esse é tempo de servir a Deus com todas as forças. E ele falava isso, é na missão que você vai encontrar o seu querido. Né? E foi assim que aconteceu. Foi lá numa reta intenção, toda vestida praticamente de menino, em evangelizar aqueles menores infratores que eu conheci o amor da minha vida. Ali o Senhor já tinha me preparado. Né? Tanto foi que foi rápido, né? Do dia que eu conheci o Marcos até o dia do altar foi 1 ano e 8 meses, né? Entre caminho, namoro e noivado, 1 ano e 8 meses. A gente já era maduro, né? Eu já tinha 35 anos, ele já tinha 44, eu sempre não sei fazer as contas, 9 anos a mais. Então, a gente já, né, graças a Deus, cada um na sua caminhada em Deus, o padre entendeu que a gente estava preparado e em 1 ano e 8 meses depois da gente ter se conhecido, a gente entrou pro altar, né? Então, assim, tá solteira? Tá solteiro? Busca Deus em primeiro lugar. Busca a sua cura interior. Vai viver a missão. Nesse caminho, o Senhor vai te curar, vai te libertar e vai te apresentar, se essa for a sua vocação, aquilo que ele tem para você. E é importante dizer que todos nós nascemos com a vocação matrimonial. A nossa primeira vocação é a vocação de batizados, de filhos de Deus, né? De levar ao mundo e propagar o evangelho. Depois a gente tem o estado de vida, que é aí ou o matrimônio, ou o celibato, ou o sacerdócio, ou a vida religiosa. Mas aí, dentro do estado de vida, todos nascem com o matrimônio. Alguns, em favor da função do reino, vão viver esse amor livre, fiel, total e fecundo para a igreja, para a salvação das almas exclusivamente. Outros vão se dividir nisso, né, entre o casamento e a salvação das almas. Tá bom? Alguma dúvida aqui? Não? Vamos embora? Não. Beleza. Como que é o caminho de namoro? Vou ler aqui, tá? Então, essa é uma proposta dos Jovens Sarados para que Deus abençoe as nossas escolhas com o intuito de dar uma resposta diferente do que o mundo prega. Trata-se de um tempo de discernimento para iniciar um relacionamento muito a sério. Estamos nos relacionando com filhos de Deus e não temos direito nem de usar, nem de experimentar e jogar fora. Somos chamados à santidade, ao amor a Deus, ao amor ao próximo e o caminho de namoro possibilita isso, pois é um tempo de se conhecerem, de se enraizarem na amizade e de juntos ouvirem a Deus. Um dos objetivos é que ambos descubram se foram unidos por Deus ou foram confundidos por suas carências, interesse, medo de ficar só ou até mesmo cobranças da família. Então, é um tempo de discernimento e de oração. Como jovens de Deus, precisamos colocar tudo à luz da verdade e em oração.
Portanto, é necessário partilhar com o formador ou coordenador da missão para que ele os acompanhe ou indique um casal para acompanhá-los e, dessa forma, juntos discernirem qual é a vontade de Deus. É tempo de amizade construída na castidade, na pureza e no respeito. É importante que nesse tempo haja partilha sobre as histórias de ambos, sobre as suas famílias, os sonhos, os defeitos, qualidades e valores. Parece que não, mas é muito importante partilhar os sonhos e objetivos, pois se forem muito diferentes, podem causar problemas no relacionamento. Sejam amigos, grandes amigos, melhores amigos. Com certeza fará toda a diferença na sua vida. Como diz o ditado, das melhores amizades saem os melhores namoros. Com o tempo o sentimento vai ficando mais claro, então você descobrirá se é apenas amizade, e aí está aí o lindo de Deus, pois nesse caso você ganhou um grande amigo ou uma grande amiga, ou caso seja confirmado esse sentimento especial, o próximo passo será o namoro. E aí você deve estar se perguntando quanto tempo dura esse caminho. Esse tempo deve ser definido pelo casal em concordância com o formador, coordenador ou o casal indicado por ele que acompanhe vocês durante esse período. Não deve ser muito curto, menos de um mês, mas também nem muito longo, mais do que 6 meses. Então, resumidamente, o caminho de namoro é um cuidado de Deus com a nossa afetividade, né? Porque, caso contrário, a gente pode cair na veia do que o mundo prega, nos ficares da vida. Eu vou aqui, experimento, não deu certo, beleza, e aí vou ferindo e vou sendo ferida, né? O caminho de namoro, ele nos traz essa clareza de que se o sentimento, ele tá mais para uma coisa, uma carência minha, né? E aí uma frase que eu sempre digo é: carência afetiva não deve ser suprida, carência afetiva tem que ser curada por Deus. Né? Então, se é carência, você vai perceber junto com o acompanhamento, porque quando você está envolvida, né, quando você está envolvido, dificilmente a gente vê todas as nuances das cores, né? A gente naturalmente quer, você pedir um caminho de namoro, você quer chegar no final ali com um namorado, né? E ter esse acompanhamento é essencial, para que a gente consiga, em conjunto, entender se esses sentimentos são mesmo colocados por Deus em nós ou são frutos das nossas carências. E aqui eu faço um parênteses, porque na época que eu conheci o Marcos, né, na época eu fazia parte da coordenação geral, sempre tive ali no meio dos primeiros, porque eu cheguei um mês depois e tal. E aí, quando a gente, né, foi se conhecendo, foi se aproximando na amizade e tal, só que eu estava numa época bastante fechada, assim, né, eu estava numa fase da espera, aquela que eu falava assim para Jesus: Senhor, se eu for bater agora na porta do Carmelo, as irmãs vão falar assim: agora, minha filha, sem dente? Nessa altura do campeonato? Não, volta outra hora, né? E então eu estava numa fase bem desacreditada da minha vocação. Depois eu fui até descobrir pessoas que se levantaram em favor, né? Sabe aquela situação de Moisés, né? Moisés cansado, com os braços lá levantados, enquanto Moisés estava com o braço levantado, o povo ganhava, né? A luta, a guerra. Quando ele cansava, o povo perdia, né? E aí chega Arão e o outro, que eu esqueci o nome, levanta os braços de Moisés para ele continuar lá intercedendo. Então eu tive essas pessoas que seguraram meus braços nesse tempo mais difícil aí da espera, nessa fase final. E aí essa amizade foi crescendo, tudinho. Já respondo para você, Vanessa. E aí a amizade foi crescendo, tudo, e aí eu falei pro Marcos, falei: olha, não sei como que é na comunidade, até teve uma situação engraçada, que ele que gosta de contar dessa parte, mas ele foi fazer a nenê dormir. Que ele quis ir num grupo dos Sarados, uma missão lá na Barra Funda, que é a qual que eu fazia parte, e aí eu falei: bom, eu quero manter o controle da situação, que eu já estava percebendo a intenção dele, né? E aí eu quero manter o controle da situação. Eu falei: não, beleza, eu vou levar minha mãe, vou buscar o Sam, que era o tecladista, né? E te pego na sua casa. E tá bom. Aí peguei ele, tal, no fim minha mãe não quis ir, porque estava com dor não sei aonde. Aí peguei ele e fomos no caminho conversando, tudinho, ele falando da vida dele. O Marcos teve um outro relacionamento, ele não chegou a se casar, mas ele tem os filhos, né? O René e a Vitória, de 21 e 24 anos, tudinho. Então ele foi contando a história dele, eu contando um pouco da minha, nananana. Fomos pro grupo, na volta a gente deixou o Sam, como ele morava perto da minha casa, eu deixei por último. E aí ele olhou para mim e falou assim:
ele disse alguma coisa, não vou entrar nos detalhes por conta do tempo aqui, mas ele disse alguma coisa que parecia que ele ia me beijar. Eu peguei, afastei assim com tudo, eu falei, meu Deus, eu preciso falar para ele do caminho de namoro, esse moço vai me beijar aqui agora. Aí no outro dia ele me chamou para tomar um suco, e aí eu fui. Ele, você achou que eu fosse te beijar? Eu falei, achei, eu não precisava te falar de uma coisa. Aí falei do caminho de namoro. Imagina, eu sou da comunidade, também não ia fazer um negócio desse. Mas então, como é que faz para a gente pedir esse caminho de namoro, né? E aí eu falei, daí vai ter que juntar as suas autoridades com as minhas, eles vão conversar, né? A gente vai pedir, eles vão conversar e a gente vai ouvir. E eu era coordenadora geral, né, da missão, então eu pedi para a Cíntia e para o Léo, que são os cofundadores, né, que fossem conversar com o Vanderlei, que era a pessoa responsável pela comunidade lá, que o Marcos fazia parte. E eles conversaram e o meu caminho de namoro foi negado. Prazer, Cíntia. Desde sempre na missão, meu caminho de namoro foi negado. E aí, lógico que veio toda uma frustração, só que assim, gente, esse tal aqui, ele tem 3 nozinhos, né? Castidade, pobreza e obediência. E eu não carrego isso aqui de enfeite no meu pescoço. É uma busca que eu busco viver, algo que eu busco viver. Então, se as minhas autoridades disseram para mim, eu no auge dos meus 34 anos, o Marcos com 43 anos, a gente acolheu, lógico que dificuldade, né? Mas a gente acolheu, porque aquilo ali não era um teatro. Eu não fui pedir o meu caminho de namoro como um teatro. Eu fui ali ouvir das minhas autoridades, na certeza que as minhas autoridades são voz de Deus para mim. E aí, a hora que eles desceram, disseram, olha, me chamaram o Marcos primeiro, depois me chamaram. Eu falei, eu acolho, né? Com dor no coração, porque lógico, se a gente pedir o caminho, a gente gostaria de receber o sim, é óbvio. Mas então eu vou orar, vou rezar. E aí eu fui rezar, no dia seguinte a Santa Missa era aquele evangelho da mulher cananeia, onde a mulher pede a cura para a filha dela e Jesus fala assim, não é certo dar aos cães a comida dos filhos. E ela diz assim, mas até daquilo que cai, até os cães se alimentam, não é certo dar aos cães aquilo que é da mesa dos filhos. E aí ela responde, até mesmo aquilo que cai da mesa dos filhos, os cães se alimentam. E aí ele viu uma tamanha fé na insistência dela, né, pelo desejo, e ele disse, a sua filha está curada. E o padre, naquele dia, ele conduziu toda a oração, toda a homilia, na verdade, a respeito de uma fé insistente, né? Então era Jesus me dizendo assim, você quer realmente? Porque eu estava numa autodefesa, né? Tipo, tanto tempo só, tanto tempo na espera, eu estava naquela autodefesa, assim, se for beleza, se não for também, meio que na linha de, se não for eu não me frustro, né? Estava em cima do muro. E o Senhor veio e me disse, você quer ou você não quer? Né? E aí eu tive que assumir isso diante de Jesus, eu falei, não, então eu quero, esse é o desejo do meu coração. E aí passaram algum tempo, a gente conversou de novo, conversou com o padre Edmilson, e aí foi liberado. Então, para dizer que o caminho de namoro é o pedido, né? É uma maneira da gente submeter o nosso orgulho às nossas autoridades. Né? Porque eu poderia muito bem falar assim, então, beleza, gente, eu tenho 34 anos, o Marcos tem 43 anos, e a gente sabe bem o que quer fazer da nossa vida, né? E poderia, na desobediência, entrar por um caminho que eu iria colher os frutos, né? Mas pela obediência, eis-me aqui, casada há 5 anos, com filhos, e vivendo aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Então, não tenha pressa de fazer a sua vontade, tenha pressa de fazer a vontade de Deus, né? Então é isso, a respeito do caminho de namoro. E aí só um parênteses, né, que depois, é óbvio, eu fui entender, né, o Marcos era alguém que tinha tido um relacionamento longo, né, os meninos ficaram com receio de como que se daria o nosso namoro, e aquilo foi um antídoto, né, para inclusive curar as nossas necessidades, as nossas feridas, as nossas escolhas, né. Então eu pude entender, inclusive, os motivos, né, da decisão deles em segurar o caminho, tá bom? Aí a Vanessa falou, e como distinguir quando é carência e quando é sentimento de namoro mesmo? Se deu para entender? Deu? Na oração, o Senhor revela, o Senhor coloca, né, nos fatos e na oração. Então, nas atitudes e na oração.
Quando você vê o casalzinho assim, muito rebeldezinho, pode ter certeza que estão na carne, né? Se o casal procura o acompanhamento, se o casal ouve a direção dos acompanhadores, se o casal está humilde e no desejo de fazer a vontade de Deus, ali já dá para ver que tem a vontade de Deus se realizando. Até porque eles vão perceber, né, ao longo da trajetória, eles mesmos, o Senhor vai colocar no coração deles. Agora, o casal tá rebeldezinho, o casal tá, não sei, pode ter certeza que é carência, pode ter certeza que é vontade humana gritando ali para eles. Ficou claro, Vanessa? E na oração, né? A oração do casal que acompanha, tá? Beleza. Bom, próximo passo é o namoro, né? Então, vou até juntar namoro e noivado. Não tenha pressa, é isso aí. Não tenha pressa de fazer a vontade de Deus, é isso aí. O namoro, né? O namoro, vou ler também aqui, para ficar mais, né, fidedigna a cartilha, mas é um tempo de muita alegria. Por isso, nesse período, nós pedimos a bênção de um sacerdote e nos comprometemos a buscar a vontade de Deus para este tempo novo. Nós sabemos que a bênção dos pais ou responsáveis é de suma importância. Então, você imagina o Marcos com 2 filhos já, 44 anos, indo lá pedir pro meu pai para namorar com a menina de 35 anos. Não é lindo isso? Né? Que coisa linda. Ele indo lá falar com os meus pais, né? Para me pedir em namoro. Então, isso é muito lindo, né? Isso é submeter realmente a nossa vontade, a vontade de Deus, a pureza, a castidade, né? Portanto, é muito lindo quando o namorado pede aos pais da namorada a permissão para namorá-la. O namoro não é tempo de sexo, já entendemos isso, né? Mas sim de aprofundar que se experimentou no caminho de namoro, ou seja, né, a amizade. A aprofundar essa amizade. Alguns jovens devem estar se perguntando, pode beijar? Sim, agora pode beijar. Pode pegar na mão, abraçar, mas lembre-se que namoro precisa ser agradável a Deus. Então, também no namoro devemos viver a virtude da castidade, né? E as carícias não podem ultrapassar esse limite. É importantíssimo evitar as ocasiões que levem a pecar, ou que possam gerar escândalo, mesmo que tenhamos reta intenção. O foco do namoro precisa ser Jesus e o seu objetivo final, o casamento, porque não adianta entrar numa estrada, alguém pode falar, puxa, mas é muito cedo, comecei a namorar agora. Mas, você não pega a Dutra, nem 1 quilômetro da Dutra, se você não tiver um objetivo final. Eu não vou gastar combustível, não vou gastar o meu carro para pegar uma rodovia sem destino. Vamos ver onde a gente vai chegar. Não, estamos falando de relacionamento cristão, né? Se a gente está falando de namoro cristão, o mínimo que se espera é que esse casal deseje, no fim dessa trajetória, o noivado e o casamento. Então, não é cedo para pensar nisso, não. Eu não pego uma estrada sem saber para onde eu vou. Eu preciso saber para onde eu vou, porque senão eu perco o meu tempo e perco o tempo do outro, e me perco pelo caminho, né? Então, é um tempo de amadurecimento. Não tenha medo de expor as suas fraquezas, suas misérias e mostrar quem você realmente é, porque não adianta esconder, pois o tempo traz tudo à tona. Diante das nossas feridas, é necessário buscar a cura através de retiros, acompanhamentos por outros casais, somente casais indicados, né, ou pelo coordenador e formador. Enfim, que o casal busque a santidade, né? Porque eu costumo brincar que a nossa vida afetiva, a nossa afetividade é como se fosse um joguinho de videogame. Existem coisas que vão ser curadas no tempo de solteiro, existem coisas que vão ser curadas no tempo de namoro, outras no noivado e outras enquanto casado. O importante é tratar dessas coisas na sua fase. Porque, por exemplo, lá enquanto solteira, que eu não tenho ninguém, dificilmente, ou bem pouco provável, que eu vou perceber uma tendência a um ciúmes exagerado. Eu vou perceber isso quando eu começar a namorar. Então, lá enquanto solteira, Deus não teria a oportunidade de curar o meu ciúme, senão enquanto namorada, né? Então, cada fase precisa se identificar o que precisa ser curado. Agora, o que não dá é eu deixar essas coisas passarem e levar para a próxima fase. Porque aí tudo aquilo que é de cura, que eu deveria ter recebido na fase anterior, só vai potencializar as dificuldades do tempo de agora, entende? Então, assim, se eu trago de lá, por exemplo, do tempo de solteira, a minha baixa autoestima, a chance disso impactar num ciúme doentio é muito grande no namoro, né? Porque o rapaz, agora ferrou, né? Porque se eu tenho baixa autoestima, qualquer menina que chega perto do meu namorado vai
Entende? Então, assim, cada situação precisa ser identificado que precisa ser curado e tratado por Deus. Porque se eu levo isso adiante, a chance de eu potencializar as dificuldades daquele tempo é muito grande. Diante das nossas feridas é isso, né? Buscar a cura. E aí uma frase do Monsenhor: façam tudo para que o namoro seja santo, abençoado, curado por Deus, pois só assim vocês estarão prontos para o próximo passo, que é o noivado, casamento ou namoro que deu certo. E aí isso se dá através da oração, da partilha, da vivência dos sacramentos, da sadia convivência, do servir ao próximo. E é natural que nesse tempo aconteçam desentendimentos, né? Mas é importante que o casal continue sendo acompanhado. A outra coisa que a cartilha traz é o servir juntos na missão, né? Muito importante. Alguns casais vazam da missão quando começam a namorar. E até a gente coloca aqui, né? Seria muita ingratidão a Deus esquecê-lo depois que ele nos dá o presente do namoro, né? Então, é equilibrar. Precisa ter o tempo enquanto namorado, porque a gente sempre tem uma tendência ao pêndulo. Ou se mete demais na missão, esquece de cuidar do namoro, ou só vai cuidar do namoro e esquece da missão. Precisa equilibrar esse negócio. Tem que ter o tempo enquanto namorado, para ali tomar um sorvete, comer um lanche, conversar das suas histórias, visitar a casa do namorado, da namorada. Precisa ter esse tempo, né? Mas também precisa ter o tempo da missão, né? Deus conta com vocês, conosco. O noivado. Então, para iniciar bem esse tempo, procure um sacerdote para fazer a celebração mesmo. É lindo o rito, né, de celebração do noivado. Eu não vou me aprofundar demais, porque aqui cada um ainda está no estágio, né? Mas o resumo daqui desse tempo é o caminho mesmo para sempre, né? É a trajetória que a gente vai traçar até ali o para sempre. Porque até o altar, minha gente, a gente pode dizer, não, eu vou voltar atrás. Né? Então precisa estar muito clara essa decisão de vida. Então, quando a gente assume, né, o noivado, significa que a gente fala assim, puxa, realmente é isso que nós queremos e pedimos aí a bênção de Deus. Então, precisa estar muito clara a profundidade da decisão que vai ser tomada, que é o sacramento do matrimônio, que é o para sempre. Acho que o que diferencia é que aqui nessa fase a gente vai para a parte prática mesmo, onde é que, né, a própria cartilha traz, onde que a gente vai morar, como que a gente vai se manter, né, e sempre contando com a providência divina, né, sem fazer nenhum tipo de apologia ao dinheiro, mas no meu casamento Deus providenciou absolutamente tudo, tudo. A gente passou aqui na frente desse apartamento, a gente tinha uma reserva de dinheiro né, dos trabalhos anteriores, tinha 33 mil reais no banco, 33 mil, era tudo que nós tínhamos, um carro, e aí a gente já tinha visto um monte de apartamento, e aí fazendo as contas, eu falei, meu Deus, que apartamento eu vou conseguir para dar essa entrada? Nenhum, né, porque todos os apartamentos aqui, tudo acima de $500 mil, tem esse dinheiro não, né? Então a gente começou a ver apartamento usado e tal, e tudo orando. Eu falava, Jesus sabe que que a gente vai se casar e que a gente precisa de um lugar para morar. Ele já tem esse lugar, eu só preciso encontrar, né? E Deus vai me mostrar onde é que é esse lugar. E aí a gente veio ver aqui perto um apartamento usado, na volta pelo Waze, porque eu nem sei andar aqui, eu moro em Guarulhos, nem sei andar em Guarulhos, a vida toda fui da Zona Norte, não sei andar aqui. Aí o Waze nos fez passar em frente a esse apartamento e tinha lá corretores de plantão. Falei, amor, vamos parar? Aí ele falou, olhou pro apartamento e falou assim, minha filha, não vai caber no nosso bolso não. Eu falei, tantos lugares que eu entrei, né, e eu disse, obrigada, a gente volta outro dia. E foi embora. Vai ser mais um. Aí a gente chegou, na hora apertamos o botão, aí o Marco falou, nossa, tem biometria aqui, cara, vamos embora. Não cabe no bolso. Eu falei, faz um sorrisinho que a corretora já tá vindo ali. E aí a gente subiu, né, conheceu aqui o apartamento, tudinho, ninguém tinha morado ainda e tal. E aí a moça mostrou a área comum, a gente subiu aqui, né? E a cereja do bolo foi que ela pulou ali na varanda, entre eu e o Marcos, a gente estava olhando a vista, o Marcos é corintiano roxo, né? Ela falou, olha, tá vendo ali, ó, lá longe, tá vendo ali, Itaquerão, estádio do Corinthians. Aí o Marcos pegou e foi pro quarto, né? Onde hoje é o nosso quarto, foi orar lá. Eu chego lá com a corretora, o Marcos tá assim, ó, com os braços erguidos, orando. E aí ele tava lá orando,
eu coloquei uma medalhinha aqui, tem uma aqui atrás, aqui atrás tem uma caixa, a medalhinha tá aqui, uma caixa de energia. Coloquei uma medalhinha de Nossa Senhora aqui, que eu aprendi com o Padre Jonas, quando a gente quer alguma coisa, a gente joga uma medalhinha de Nossa Senhora. Coloquei aqui um e um lá, tinha um buraquinho do lado do interruptor, eu coloquei lá, depois eles tamparam e ficou lá, para sempre vai ficar lá. E aí viemos para a sala de novo, falei, então tá bom, queria saber quanto é que vale o show. Aí a moça pegou assim aquela folhona dela, começou a folhear, falou, olha, esse foi um apartamento devolvido já, porque a pessoa que comprou não conseguiu arcar com o financiamento e tal, então deixa eu fazer uma conta aqui, tem um retorno de um valor tanto, bom, ele custa 260 mil, foi o valor que Deus tinha me dado em oração, 260 mil e deixa eu fazer as contas, bom, dá para vocês financiarem na Caixa, vocês só precisam dar de entrada 33 mil reais. Aí eu e o Marcos olhamos para a cara do outro. Mano do céu, isso aí, Rodrigo, foi o que veio na nossa cabeça. E ali a gente fechou o negócio e estamos morando aqui há 5 anos. Ralando para pagar, né, porque o apartamento é da Caixa ainda, mas Deus nos deu. E aí depois ele deu tudo, né? Ele deu a igreja, a gente orou pelo... Esse foi presente de Deus. Então, não, agora escuta o resto. Já que você se arrepiou, eu vou contar o resto. A gente começou a orar pela data. Eu falei, mas aí a gente falei, vamos orar pela data. Aí depois eu olhei e falei, mas como orar pela data? Como que Deus vai dar a data do casamento, né? Eu queria que fosse um dia de Nossa Senhora. Aí o Marcos falou, vamos, né? Enfim, vamos orar. Aí teve um dia que eu sonhei que eu estava na fila de um banco, eu encontrava uma moça da comunidade que ele fazia parte, e aí ela olhava para mim e falava assim, Cíntia, fiquei sabendo que você vai casar, mas e aí, né? Como é que você tá? Aí disse que ela olhava para minha cara, eu tava com uma cara... Não, minto. Eu sonhei que eu ia no banco e eu tirava o meu extrato, olha que sonho. E eu tinha 15 mil reais. Aí eu encontrei com o Marcos no outro dia, a gente rolou de dar risada, né? Ai, que maravilha se a gente tivesse 15 mil reais. Aí, beleza, ficamos com isso. Aí, naquele mesmo dia, ou seja, eu tinha sonhado na noite anterior, naquele dia de manhã a gente se conversou, beleza? Naquela noite tinha o cerco de Jericó lá na comunidade. E eu encontrei com uma moça que era da comunidade também, e aí ela pegou e falou, Cíntia, essa noite, ou seja, na mesma noite que eu sonhei no banco, ela falou, eu sonhei que a gente estava na fila do banco e eu falava para você, nossa, eu soube que você vai casar, mas aí você fazia uma cara muito esquisita. Eu falei, você não tá feliz que você vai casar? Aí eu falava para ela, não, sabe o que é, né, que eu tenho 8 filhos. Aí a gente riu ali e tal. Aí depois eu olhei pro Marcos e falei assim, nossa, Marcos, não tem 8 do 15, mas tem 15 do 8. Vamos olhar essa data? Sábado, dia da Assunção de Nossa Senhora. E Padre Edmilson, consegue celebrar no sábado 15 do 8? Aí ele falou, filho, eu vou estar na Europa, mas no final de semana seguinte eu posso. Era dia 22 do 8, dia da coroação de Nossa Senhora e também um sábado. Então nós casamos no civil no dia 15 do 8, no dia 22 do 8, no religioso. E aí, por fim, Deus ainda deu a igreja. Nesse mesmo dia, no cerco de Jericó, que o padre ergueu Jesus assim, que eu tinha visto um monte de igreja, tudo cara, né? Aí o padre ergueu Jesus assim, eu pude escutar, e como eu nunca mais escutei na minha vida, uma voz materna, né? Eu sempre escuto a voz do Espírito Santo, uma ordem, uma direção, né? Aquela vez eu escutei assim, por que você não casa na Santo Antônio? Sabe, uma voz bem de mãe sugerindo. Aí eu falei, Marcos, terminou a missa, eu falei, Marcos, por que a gente não casa na Santo Antônio? Vamos falar com o padre, que era o padre que estava celebrando ali. Aí o padre, para quem é? Aí a gente falou, pra gente. Eu falei assim, para vocês eu não vou cobrar, a igreja de vocês, só vê lá com a secretária se tem dia 22. E assim foi indo, minha gente. Eu ganhei o vestido que uma mulher lá do trabalho, uma gerentona lá, ela usou, o casamento dela nem foi na igreja, ela ricona, né, então ela tinha visto um vestido que um estilista tinha feito, e blá, 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 e aí ela falou que foi lá na costureira que fez o vestido, mandou fazer o vestido todo cravejado, Swarovski. Aí ela pegou e falou assim, antes dela falar tudo isso, ela falou, Cíntia, você já tem um vestido? Eu falei, não, né, que tinha dado a entrada no apartamento, eu tava zerada, sem rosca, nem dinheiro. Aí ela falou assim, você usaria o meu? Eu falei, com toda certeza, nem tinha visto o vestido. Eu falei, com toda certeza, acredito que já era a providência de Deus. Quando ela me conta
E quando eu fui buscar, o vestido todo cheio de Swarovski, o sapato, tudo, ganhei tudo que vocês possam imaginar. Né? Aí, o noivo, a igreja, os padres, a organização, as meninas fizeram uma coisa linda, né? O vestido, os docinhos. Se eu disser que eu paguei alguma coisa da recepção, foi a Coca-Cola, foi só o que nós pagamos. De resto, Deus providenciou. Então, para dizer que para você que espera, que quando é a vontade de Deus a gente dá o passo, o Senhor age, porque tudo neste mundo, toda a riqueza nesse mundo pertence a Deus. Né? Então, ele vai prover da maneira como ele desejar nas nossas vidas. Tá bom? E aí, a gente vai pro casamento, né? Finalmente, a beleza do matrimônio. E aí, essa consciência de que o matrimônio, acima de tudo, é uma missão, né? Então, essa missão, o Papa vai dizer, né, na carta Papa João Paulo II, citando, Papa Francisco, citando deixa eu ver se eu tenho aqui, eu também não, eu estou sem a carta, Amores Letícia, eu perdi aqui, Amores Letícia 72, deixa eu caçar aqui, que eu quero ler na íntegra, para dizer para vocês que o casamento é, acima de tudo, uma missão. Amores Letícia, aqui. No 72. Tá, passou. Aqui. Ah, que bom, peguei uma versão espanhola, mas vamos assim mesmo. O sacramento do matrimônio não é uma convenção social, nem um rito vazio ou um mero sinal externo de um compromisso. O sacramento é um dom para a santificação e a salvação dos esposos, porque a sua pertença recíproca é a representação real, mediante o sinal sacramental, da mesma relação de Cristo com a igreja. Os esposos são um para o outro, a recordação permanente daquilo que aconteceu na cruz. São um para o outro e para os filhos o testemunho de salvação da qual o sacramento os faz participar. Então, o objetivo é esse, é ser sinal para a humanidade daquilo que aconteceu na cruz. E o que aconteceu na cruz? Uma doação total, não quer? Total, livre, fiel e fecunda. É para isso que a gente casa. Não é para brincar de casinha, gente. A mulherada está indo para o sacramento brincar de casinha. Não é esse o objetivo. O objetivo é a salvação do esposo, da esposa, é a salvação dos filhos, é a nossa própria salvação. Porque quando eu chegar lá diante de Jesus, no dia do meu juízo pessoal, o Senhor vai me perguntar, cadê o Marcos? Primeiro ele vai, cadê o Heitor? Já está lá. Missão cumprida. Cadê a Sofia? Cadê o Marcos? Cadê o Renan e a Vitória? Ele vai me perguntar disso em primeiro lugar. Então, esse é o primeiro chamado, né? O sacramento do matrimônio, a salvação. E é lógico, por consequência, respondendo ao nosso chamado, ele vai nos fazer felizes, não sem problemas, não sem dificuldades. Mas na linha final, a felicidade sim, né? A alegria da correspondência à vontade de Deus. Por isso, todo o processo anterior precisa ser bem vivido, senão a gente faz merda grande, desculpa a palavra, mas faz mesmo, enfia o pé pelas mãos, e aí você vai ver casal sarado se separando. Infelizmente, já aconteceu no nosso meio. Então, é preciso ter essa consciência a respeito da sacralidade da sua vida, da importância do seu sim e do seu não, que o seu sim seja sim, a palavra vai dizer, e que o seu não seja não, né? Para rejeitar aquilo que é contrário à vontade de Deus para sua vida. Só você vai sair ganhando com isso. E aí, por fim, né, esse pedaço traz a questão da família, a chegada dos filhos, a abertura à vida, né? Então, anticoncepcional, gente, é abortivo, todo, sem exceção. Né? Então, tem menina ainda, você sabe, não sei se vocês sabem, eu tenho uma mentoria só para mulheres, então, quem ainda não participou, eu faço aqui o convite, as inscrições para o próximo mês ainda vou abrir, porque começou uma turma essa semana, a Joyce já fez, não sei se mais meninas aqui fizeram, mas é para formar a gente enquanto mulher em todos os aspectos.
E agora eu lancei, né, a terceira edição de uma mentoria para noivos e namorados, porque, teve uma menina que fez, né, estava prestes a casar, e ela falou para mim, em particular, lógico, ela falou: Cíntia, eu vi que eu ia estar fértil no dia da minha lua de mel e eu estava disposta a tomar um anticoncepcional. Falei: pelo amor de Deus, minha filha, não faça isso, porque anticoncepcional, gente, é abortivo. Durante um tempo não foi, né? Então, assim, não sei se vocês são mais jovens, vão saber, mas teve um tempo que rolou a tal da pílula de farinha, né, que eu acho que, inclusive, eu sou fruto dela, porque minha mãe estava tomando anticoncepcional quando engravidou de mim. Eu sou persistente desde o espermatozoide. E aí muitas mulheres engravidaram tomando a pílula, porque, teoricamente, a pílula ela só não permite a ovulação, que é liberar o óvulo, né, na direção ali do útero. E aí, como aconteceu isso, então hoje todos os anticoncepcionais têm 2 hormônios. Eles têm esse hormônio para evitar a ovulação, e tem um outro hormônio que, caso a ovulação aconteça, ele impede a anidação, ou seja, a implantação do óvulo já fecundado no útero. E para nós, cristãos católicos, o óvulo fecundado é uma pessoa, já há alma ali. É isso que nós cremos, tá? Então, assim, se a pessoa toma inclusive, depois de saber disso, né, o padre Paulo Ricardo tem um vídeo só falando disso, se vocês quiserem procurar, chama Abortos Ocultos. Então, quando eu soube disso, eu fui para o sacerdote, porque eu já usei pílula antes da fé, e com certeza na minha vida desregrada de sexualidade, devem ter acontecido esses abortos ocultos, que é quando o óvulo foi fecundado e não implantou por conta desse outro hormônio que a pílula tem. Tá? Então, eu fui lá e me confessei ao padre, né, me confessei a Deus através do padre, desses possíveis abortos ocultos. O Rodrigo, ele é muito rápido, gente, já tá aí, ó, o link do vídeo do padre Paulo Ricardo, tá bom? Então, qualquer método anticoncepcional não natural, ele é abortivo, tá? O DIU é abortivo, as pílulas anticoncepcionais são abortivas, e aí os métodos como um todo, independente de não serem abortivos ou não, são contrários por conta dessa não abertura à vida. Por que a igreja prega contrário aos métodos anticoncepcionais? Porque aí esse amor livre, fiel, total, não é fecundo. Então, por exemplo, hoje estou espaçando as gestações, uma possível gestação através de um método natural, chamado método Billings, que funciona perfeitamente, né? É um método de autoconhecimento, de conhecimento dos fluidos do corpo, de conhecimento próprio, e que me dá a possibilidade de espaçar a gestação, ou seja, não há ato sexual no momento da fertilidade, né? Então, assim, e para que isso? Porque hoje eu estou tratando de trombose, nas 2 gestações anteriores eu tive trombose, na da Sofia eu tive a trombose grávida e ainda com embolia pulmonar, então eu estou num processo aí de discernimento, então por enquanto a gente está espaçando, né? Então, quando a gente interfere de maneira não natural a ação de Deus, a gente volta no pecado original de querer ser Deus para a nossa vida, tá? Então, até uma outra pregação do padre Paulo Ricardo, que eu amo de paixão, porque ele é colérico, que nem eu, ele diz isso, ele fala: o que adianta, né? O casal casado diz que é cristão, tem um só filho, né? E aí, por quê? Porque eu quero dar um bom estudo, porque eu quero dar um não sei o quê. E o garoto se perde porque vai estudar na melhor escola, cujos professores são todos né, de origem da ideologia marxista, e aí esse garoto começa a tomar esses outros caminhos, começa a se identificar com aborto, com homossexualismo, não, se perdeu, quer dizer, aquela única alma que você teve está indo para o inferno. Grande trabalho que esse pai e que essa mãe fizeram, né? O mais importante é ser aberto aos filhos que Deus tem para nos dar, porque Ele é o Pai da providência, Deus vai providenciar o necessário. Lógico,
O Catecismo da Igreja Católica vai falar sobre paternidade responsável, ou seja, se eu tenho condições de ter 5 filhos, que eu não pare no quarto. Se eu tenho condições de ter 3, que eu não pare no segundo. E essas condições, elas são diversas, são psíquicas, são morais, são de ordem de saúde, são diversas, né? A Igreja vai aprofundar nesse sentido, a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Mas, para dizer para vocês, a abertura à vida é algo da vida cristã. Então, nós precisamos estar abertos, e até porque essa é uma das promessas que a gente faz lá diante do padre, lá na igreja, no dia. Estão abertos a receber os filhos que Deus vos der? A gente tem que dizer o quê? Sim. Se dizer não, pode dar meia volta, o casamento acaba, porque isso não faz parte de um casamento cristão católico. Beleza? E aí, quando chegam os filhos, a cartilha traz aqui um pouquinho, começa a trazer, né? Porque essa também é uma realidade bem recente na nossa vida de sarados, a respeito de como acolher essa família. E aí, vocês que estão aqui, né, principalmente que estão líderes aqui, de ter essa docilidade de acolher, porque a vida muda muito, mas o nosso chamado não muda, né? Então, o meu chamado de evangelização, eu tô aqui. A minha missão é compartilhada com o Marcos. Então, eu estou em missão, ele também, porque ele está lá segurando a Sofia, porque eu estou ouvindo que ela acordou para não vir para cá. Né? Então, a nossa missão é conjunta. Mas eu tenho que entender que, em primeiro lugar, hoje, enquanto casada, a minha missão é a minha família. Né? Não adianta nada eu ser instrumento de Deus para a conversão de muitos se eu perder meus filhos dentro de casa. Né? Esses dias eu fiquei chocadíssima. Não sei se vocês conhecem a Eichla, aquela cantora gospel evangélica, que eu admiro muito, que eu a conheci pessoalmente, inclusive. O filho dela, ela perdeu um filho, morreu de leucemia, com 17 anos. Agora, o outro filho dela, em março desse ano, se declarou drag queen. Olha a dor no coração dessa mulher, ou seja, ela evangelizou tantos e ela perdeu o filho dentro de casa. Não sei como, né? Não estou aqui para julgar, mas alguma coisa aconteceu, né? E aí ela precisa até, enfim, correr atrás desse prejuízo. Mas para dizer que mais importante... Olha quem acordou. Olha a figurinha ali, ó. Vem falar oi, filha. A Cocó, uau, E, gente, é isso. Eu gostaria de finalizar com uma passagem de 1 Timóteo 4:12, que diz assim: ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver, na caridade, na fé e na castidade. Então, que essa seja a sua palavra daqui até o seu compromisso, né? Ninguém te despreze por seres jovem. Ao contrário, uma ordem de Deus, hein? Torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar e de viver. Por isso que Jovens Sarados é um estilo de vida. Na caridade, na fé e na castidade. Que Deus nos abençoe nesse processo aí, né? De renovação, ou de fazer o compromisso, nessa certeza de que Deus nos quis para sermos luz nesse mundo, né? Que você não perca isso de vista, não foi uma pessoa que te chamou, foi o próprio Deus que te chamou para você corresponder ao seu chamado aqui hoje, no seu estado de vida, se você é solteiro, se você é casado, seja lá o que for. Hoje é tempo de enraizar em Deus e correr atrás da evangelização das almas que Ele nos confiar. Amém? É isso. Amém. Alguma dúvida, gente? Não, foi super esclarecedor. Não. Então, amém. Perfeito, Cíntia, perfeito. É nóis. Maravilhoso. Aí ter avançado no tempo, viu? Eu falo mais. Imagina.